Boa tarde. Agora, nesta função de porta-voz da Corrente Sindical Socialista, começo por saudar e cumprimentar os camaradas que estão na mesa, particularmente, como se calcula, o camarada Manuel Alegre, que, ao encerrar o 9º Congresso da Corrente Sindical Socialista, nos transmite uma mensagem que não é só simbólica, mas nos transmite uma certeza de que há aqui um cordão de pensamento, um cordão de ideias, de valores que todos, se não todos, certamente todos, mas que a maioria de nós nos reconhecemos desde há muitos anos. Também quero saudar, como é normal, o nosso camarada João Proença, que acabou agora de intervir e, como ele disse muito bem, está sempre presente desde a primeira hora connosco, no encerramento dos nossos congressos, já que, como dizia o Moraes, e muito bem também, João Proença é o secretário-geral da Tendência Sindical Socialista da CGTP, na qual a nossa corrente se integra. Do PS. Como é normal... Do PS. Perdão? Do PS, perdão. Peço desculpa. Há que dar desculpa, um certo cansaço. Também saúdo o nosso camarada Viriato Jordão, que interveio e nos saudou, e já que a Corrente Sindical Autónoma são camaradas, amigos, muitos deles mesmo amigos, que no dia-a-dia dentro da CGTP nós intervimos e lutamos em conjunto, e já muitos deles conhecemos há muitos anos. Obrigado, Viriato. Durante 2 dias, camaradas, nós tivemos o debate das matérias do nosso Congresso. Começámos ontem, acabámos, eram 1h30 da tarde, e num debate extremamente enriquecedor, não só ouvimos opiniões e contributos de vários convidados que tivemos ao longo do Congresso, como todos nós também participámos e demos a nossa opinião, e os próprios documentos foram alterados, incorporando propostas que foram transmitidas por vários dos participantes. E o facto de todos os documentos terem sido aprovados por unanimidade representa bem que há uma ideia comum que todos nos une, e ideia essa que tem uma perspectiva de ação que todos nós nos comprometemos. 5 ideias principais que surgiram neste Congresso e pelas quais eu sinteticamente aqui as vou transmitir. A primeira ideia que marcou todo o nosso Congresso é a crise em que vivemos. A crise que foi caracterizada na intervenção anterior do João Proença e que nos fez o favor de não ser necessário caracterizá-la. Mas, de facto, uma crise de que nós, trabalhadores e trabalhadoras, não temos nenhuma responsabilidade, mas somos nós que somos chamados, com o nosso esforço, a pagar essa crise. Crise essa que é uma crise financeira, económica, social, de dezenas de milhões de desempregados, de dezenas de milhões de homens e mulheres que em todos os países, seja nos países mais desenvolvidos ou seja nos países com menos desenvolvimento, estão a pagar com os seus salários, com as suas condições de vida, eles e as suas famílias, nós e as nossas famílias, as consequências dessa crise. E simultaneamente vimos, e simultaneamente ouvimos, e simultaneamente lemos que voltaram os lucros escandalosos de dezenas de milhões de euros das grandes empresas, dos grandes bancos. E isto ainda cria e torna mais clara a injustiça que vivemos nos tempos que estamos. Mas também, ao mesmo tempo, torna mais clara a responsabilidade que nós, enquanto sindicalistas, socialistas e outros amigos e camaradas da nossa corrente que connosco partilharam estes 2 dias de reflexão e de trabalho, possuímos e assumimos. Nós possuímos uma identidade que é simultaneamente sermos militantes do Partido Socialista e sermos militantes sindicais da CGTP. E esta dupla qualidade que nós assumimos hoje, de novo, neste Congresso, reassumindo aquilo que há muitos anos nos une a todos. É esta dupla qualidade de sermos sindicalistas, socialistas da CGTP. E este cenário de crise deu-nos a convicção, reafirmou durante os trabalhos, foi unânime todas as intervenções, deu-nos a convicção de que é necessário
à nossa ação, a nossa afirmação de que não pode haver hesitações na adesão à greve geral de 24 de novembro. A greve geral é necessária, a greve geral é oportuna, a greve geral tem que ser realizada com êxito para termos a força sindical necessária para podermos negociar com o Governo e com os patrões outras condições de vida, outras condições laborais e sociais e não aquelas que nos querem colocar em cima. O orçamento, ao prever a redução de salários, não importa se são da função pública ou não, não importa se são os mais elevados ou não, mas o facto de prever a redução de salários fere um princípio sindical absoluto que jamais poderíamos aceitar, que é o da redução de salários. Nenhum sindicalista pode aceitar o princípio de redução de salários. Da mesma forma que nenhum sindicalista pode aceitar o princípio de redução de direitos sociais, como por exemplo a questão do IVA, a redução do abono de família ou o aumento fiscal para os mais favorecidos, como é por exemplo o caso do aumento do IVA. Estas matérias dão-nos mais que razão para fazermos a nossa ação, a nossa intervenção, a nossa mobilização para a greve geral de dia 24 de novembro. Mas a nossa opinião também, durante os trabalhos, foi clara e aqui em síntese transmitimos aos camaradas. A nossa ação é por mais justiça social, é contra políticas que são incorretas, é por exigência de um olhar diferente para quem trabalha e para quem dá o seu contributo para a nossa sociedade e desengane-se a direita pensando que se vai montar em cima do descontentamento, porque nós saberemos distinguir a nossa justa luta da ambição desmesurada da direita que quer ir para o poder. E ninguém se esquece da proposta de revisão constitucional que o PSD fez há pouco tempo atrás, que queria mexer e quer mexer na revisão, na Constituição em termos gerais, na sua revisão. E também o dissemos durante os nossos trabalhos que há uma certa cegueira dos nossos camaradas à esquerda do Partido Socialista quando afirmam que é tudo igual. Há uma certa cegueira porque, de facto, quer a base social de apoio, quer os programas que nos unem a nós socialistas, não têm muitas vezes a ver com as práticas existentes, mas não somos todos iguais, não, e a prática está aí colocada. Portanto, foi isto que, nesta visão global do cenário político, nos aproximou durante estes 2 dias. Da mesma forma que afirmámos com muita convicção, dando naturais exemplos em várias matérias, de continuamos empenhados cada vez mais na necessidade de um funcionamento interno democrático da CGTP, de maior autonomia da CGTP e de maior respeito pelo pluralismo dentro da CGTP. São estas matérias todas que nós debatemos e concluímos nestes 2 dias de Congresso. São estas matérias todas que também abordámos paralelamente a importância das eleições presidenciais. E nesta situação nós afirmamos com clareza o seguinte ao nosso amigo, camarada, companheiro Manuel Alegre. Os nossos trabalhos aprovaram por unanimidade o apoio da nossa corrente à sua candidatura e pode estar certo, caro camarada, caro amigo, caro companheiro, que estes homens, estas mulheres vão ser mensageiros da sua candidatura e que todos juntos vamos contribuir nos locais de trabalho, nos sítios onde estamos a viver e a trabalhar para que a sua candidatura seja vencedora e que vença exatamente com os seus valores, com as suas mensagens, com as suas posições, porque nós precisamos que o camarada, que o companheiro seja Presidente da República. É isto, amigos e camaradas, é isto que em síntese vos queremos transmitir. Nós temos posições claras, nós não escondemos a nossa identidade, nós somos sindicalistas. Somos sindicalistas socialistas e somos sindicalistas socialistas da CGTP. E temos tanta autonomia que não temos receio de o afirmar que, neste momento, vamos nos empenhar numa greve geral contra posições políticas do nosso próprio governo. E este é o desafio que nós fazemos a nós mesmos.
Esta liberdade de opinião só é possível num partido como o Partido Socialista, só é possível numa corrente sindical como a corrente sindical socialista, da CGTP. E por isto mesmo, camaradas, nós afirmamos que colocamos ao Governo várias reivindicações que é necessário aqui afirmar. A questão do salário mínimo de 500 euros a partir de 1 de janeiro é uma das questões mais importantes que nós consideramos que têm que ser colocadas. A questão, como acabei de dizer, da redução de salários é um princípio que não pode ser violado por nenhum governo e mais nos refere a nós próprios, quando é o nosso próprio governo que teve que tomar esta medida. Por isto, camaradas, por isto, caro camarada Manuel Alegre, por isto, caro camarada João Proença, por isso, caros camaradas, nós vamos nos empenhar, nós já estamos, mas vamos reforçar o nosso empenhamento na greve geral de 24 de novembro. Com a certeza que a greve geral de 24 de novembro tem que preparar o terreno para o dia 25 de novembro. Porque não é somente fazer a greve geral no dia 24 de novembro. É preparar com uma boa força sindical aquilo que no dia 25 de novembro, quer face ao Governo, quer face às confederações patronais, as duas organizações sindicais, e para nós também foi uma grande felicidade que a CGTP e a UGT tenham subscrito em conjunto a convocatória da greve geral, que as duas confederações sindicais, seja quer ao Governo, quer seja às confederações patronais, repito, apresentem reivindicações plausíveis, execuíveis, para reduzir os impactos negativos, para anular o máximo possível os impactos negativos que querem que seja a classe trabalhadora, os trabalhadores e trabalhadoras, seja do público, seja do privado, a pagar, e vamos trabalhar para que seja quem tem exatamente capacidade económica e que, na maior parte das vezes, foi responsável pela crise, exatamente que pague o maior quinhão para a ultrapassagem desta crise. Foi isto que nós afirmamos, foi estas as nossas conclusões e termino como comecei. Obrigado, camarada Viriato, pela tua intervenção, pela tua presença em nome da Corrente Autónoma. Obrigado, João Proença, por estares aqui e, particularmente, obrigado, camarada Manuel Alegre, por nos dar a honra de estar no nosso Congresso. A todos, camaradas, muita saúde, muitas felicidades e passo a palavra ao camarada Presidente, tendo a certeza que vamos todos trabalhar para a greve geral, por um lado, que é já daqui a 17 dias, contem no calendário, e vamos todos trabalhar para que o camarada Manuel Alegre ganhe as eleições. Viva a CGTP, viva o movimento sindical português, viva Manuel Alegre! Ora, camaradas, cá